rapaziada, tudo tranquilo? Estamos chegando para mais um vídeo no canal. Nesse momento vou estar comentando com vocês, galera, sobre a vitória do Brasil. Brasil 1-0 contra a Suíça, resultado importante. O Brasil está nas oitavas de final da Copa do Mundo. Digamos que um alívio. O Brasil passando de fase, sem sufoco, digamos que sem combinação de resultado, igual outras seleções bem tradicionais no mundo do futebol, seleções com um grande elenco, como tem acontecido nessa Copa do Mundo. O Brasil tranquilo na próxima fase, mas foi um jogo em si bem complicado, né? Um jogo dramático, um sufoco. O Brasil passou, digamos que, momentos complicados na partida, muito pelo... Não vou nem dizer que momentos difíceis, pelo sufoco que o adversário ofereceu ao Brasil, nada disso, mas porque o gol não saía. Em muitos momentos o Brasil teve algumas chances, não foi uma das melhores partidas do Brasil. Particularmente, eu não gostei tanto do Brasil hoje, mas o resultado final foi muito importante. E eu tenho algumas considerações bem importantes sobre essa vitória do Brasil, que são coisas que são necessárias de deixar comentado aqui, como as escolhas do Tite, quem veio do banco, a ausência do Neymar, sabe? Tem muitas coisas interessantes nessa vitória do Brasil que eu quero comentar com vocês aqui. Antes mesmo de estar comentando com vocês um pouquinho mais sobre esse assunto, vou estar te convidando a se inscrever no canal, a ativar notificações, muito importante aqui sua colaboração, falo isso a cada vídeo, é uma verdade, vocês podem achar até repetitivo ou achar que é algo decorado, mas não tem nada disso, sabe? É só palavras aí com sinceridade, do coração, porque eu tenho uma meta para bater 1000 inscritos aqui no canal, minha primeira meta aqui, falo isso para todo mundo, então preciso muito da sua colaboração, da sua ajuda. Então, se você não é inscrito no canal, clica nesse botão vermelho, faça inscrição, dá uma olhada nas playlists. Se você dá uma olhada nas playlists, eu acho que você vai encontrar muitas coisas boas sobre futebol, coisas diferentes. Estuda um pouquinho clubes, jogadores, treinadores, torneios de favela que tem aqui na comunidade, minha presença nos jogos na arquibancada, tem estuda um pouquinho aqui no futebol. Então, faz sua inscrição, deixa um comentário aqui e eu vou deixar o lema que vocês já estão acostumados a cada vídeo. Avisa lá que o Jonathan Lucas tem um canal no YouTube, é verdade, pode espalhar para geral. Rapaziada, esse jogo do Brasil foi muito importante porque foi uma partida que muitos imaginavam que seria tranquila, né? Eu vi pessoas cravando 3-0, 3-1, 4-0, porque para mim o jogo mais complicado seria o da estreia, como aconteceu. O Brasil fez 2-0, mas até construir os 2-0 foi muito complicado. Então, os jogos seguintes eu pensei que seria um pouco mais tranquilo. Me enganei totalmente, né? Até porque Copa do Mundo é uma loucura, né? Jogo complicado a cada disputa, não tem essa de jogo fácil, e hoje ficou comprovado isso. E pra gente começar a entender um pouco da partida em si do Brasil, algo que muitas pessoas estão comentando, que eu já abri a rede social pós-jogo, galera falando, detonando o Tite, o Fred, tem inusitado sobre o Fred, que um dia antes do jogo eu soltei uma resenha lá no meu Instagram, inclusive me segue lá no Instagram, @canal do Jonathan Lucas, geralmente estou postando resenha lá sobre jogadores, sobre futebol, os treinadores, enfim. Soltei uma resenha lá no Instagram e aí eu disse que o Tite tem boas alternativas para começar essa partida de hoje. Ele poderia começar com o Everton Ribeiro, com o Bruno Guimarães, com o Rodrigo. Tem boas alternativas nisso tudo, sabe? E digamos que o Tite preferiu começar com o Fred. Tudo bem, faz parte, a escolha do Tite, mas o Fred não fez uma grande partida, muito, também junto com o Brasil. Mas também eu vejo que não é para massacrar o Fred, para xingar o Fred, dizer que o Fred não joga nada, que o Fred é um pereba, que ele fez hora extra no jogo, não é muito por aí. Eu acho que o ponto principal nessa análise em si sobre o jogo da seleção brasileira é que tinham outras opções para o Tite começar jogando. Tinha jogadores com mais características de meia para começar uma partida do que o Fred. Eu acredito que o Fred era para o decorrer da partida, talvez no segundo tempo, o Brasil com resultado garantido, 1-0, seria uma boa. Mas para começar jogando, eu particularmente eu escolheria essas opções que eu citei para vocês, e para, digamos que, manter aquele mesmo meio de campo que foi da estreia, que deu muito certo. Casemiro um pouco mais plantado, Paquetá, segundo homem, mas chegando às vezes na frente, desarmando, e o terceiro homem ali com liberdade para jogar. Então, Tite poderia ter escolhido um desses 3 ou 4 opções, não escolheu, foi o Fred. O Fred não foi bem, mas eu acredito que não é para massacrar, não é para crucificar o Fred. Eu acredito que o ponto principal é que o Tite poderia ter escolhido um meia de origem ali como terceiro homem, e não o Fred em si, ficou meio embolado ali. E digamos que o Brasil não foi bem em campo, o Brasil não conseguiu construir muitas jogadas. Coletivamente eu não gostei da partida do Brasil, em muitos momentos o Brasil procurou o Vinícius Júnior, aquele jogo em si
para ser resolvido no talento individual. Hoje ficou muito, digamos que, resumido por esse lado. Em muitos momentos, bola do Vinícius Júnior, vai sair algo diferente dali, o moleque é bom, enfim. Mas coletivamente, troca de passe, aquela paciência para furar uma defesa em si, trocando de passe, tabelinha, não vi tanto hoje, sabe? Então, eu acredito que o Brasil ficou devendo coletivamente. O primeiro tempo do Brasil foi bem abaixo, sabe? E não dá pra, digamos que, mirar só o Fred. Estou falando isso porque eu já estou vendo muita gente falando de Fred, de escolha de Tite, que o Tite é burro. Então, eu acredito que do lado do Fred não dá para falar isso. Eu acredito que dá para comentar, sim, que poderia começar com outro jogador. A lógica da situação era essa. E no segundo tempo o Brasil tem um crescimento. O Brasil no segundo tempo, com as alterações, quem vem do banco de reserva, o Rodrigo, o Bruno Guimarães, muda um pouco a cara do time, principalmente na construção das jogadas. O Brasil consegue criar algumas oportunidades, não melhora tanto porque o Brasil coletivamente não foi tão bem no jogo em si, mas no segundo tempo tem uma melhora, não tem como não comentar isso. O Bruno Guimarães faz uma diferença, o Rodrigo também, os dois em si conseguem comandar as ações no meio de campo. Também não dá para esquecer de comentar sobre a escolha do Militão. Eu acredito que o Militão fez uma partida segura, fez o que ele tinha que fazer ali jogando na lateral, sabe? Não é pra gente falar que o Tite é burro porque ele não escolheu o Daniel Alves. Era jogo mais pra construção, já que não tinha o Neymar, tudo bem. O Daniel Alves poderia entrar no segundo tempo? Poderia, seria uma boa, mas eu não vejo como um erro a escalação do Militão, um cara que ele escalou, na verdade que ele testou pré-Copa do Mundo, nos amistosos, deu muito certo, então não vejo como tão errado. Eu concordo com o outro lado, se falar, pô, tinha que começar contra o meio, concordo com vocês se alguém falar por esse lado. Mas no segundo tempo tem um crescimento. O Rodrigo realmente muito bem em si pela temporada que fez, na seleção muito bem também. O Bruno Guimarães também. Inclusive, o gol do Brasil é uma tabelinha, uma troca de passe bem bacana, né? Vinícius Júnior, Rodrigo e Casemiro. Casemiro relembrando os velhos tempos de Real Madrid. O Casemiro marcando o gol depois daquele chutaço que ele deixou no travessão na estreia do Brasil. Então, o Brasil conseguiu resolver o jogo em si, o jogo complicado, o jogo difícil, dramático, no sufoco, muito pela jogada individual ali dos jogadores, sabe? Porque coletivamente ficou faltando muito. Mas não dá pra gente mirar só, digamos que, essa partida abaixo do Brasil, porque o Brasil, digamos que teve o controle da partida. A Suíça não finalizou contra o Brasil. Tem até aqui uma estatística para vocês entenderem sobre o que eu tô falando. Olha só, o Brasil teve 54% da posse, teve 13 finalizações, 5 no gol, perdeu 2 grandes chances e teve 482 passes certos. Então, o Brasil teve o controle da partida. A Suíça pouco atacou o Brasil. Outro dado interessante relacionado à seleção, que eu falo para vocês aqui, o Brasil, para mim o Brasil não fez um jogo bom hoje, não foi bem coletivamente, mas tem coisas boas nisso tudo, sabe? As alternativas que o Tite tem, o elenco é bom, os jogadores são bons. Você perde o Neymar, mas você tem outros jogadores que podem suprir a ausência do Neymar numa boa, sabe? E outro detalhe bem importante, o Brasil ainda não sofreu gol na Copa do Mundo, sabe? O Alisson, tem um dado aqui até inusitado, o Alisson não fez nenhuma defesa na Copa ainda, vocês têm noção disso? Foram 2 jogos, nenhuma defesa difícil, sabe? A estatística que eu tenho do Alisson aqui que ele fez 26 passes certos de 24 que ele tentou. Então, tem coisas boas nessa seleção, sim. Não dá pra gente mirar essa partida abaixo, esse sufoco foi contra a Suíça, e dizer que é ruim, que tá péssimo, que o Tite é maluco, que o Fred não joga nada. Não é por aí, galera. Tem coisas boas nesse time, sabe? E essa defesa bem segura, consistente, é muito bom, sabe? De verdade. E outro detalhe também que eu achei bem bacana aqui sobre o Casemiro, que fez o gol da partida, salvou o Brasil no jogo em si, que o Casemiro até então na Copa do Mundo tem 4 chutes, foram 2 no gol e 1 na trave. 85% de acerto no passe, 63% de acerto no passe longo, 4 desarmes e 12 bolas recuperadas. Então, Casemiro muito bem na Copa do Mundo, fundamental para o time do Brasil, tanto na estreia como nesse jogo de hoje. Então, eu acredito que, no geral, pra gente ver que essa seleção brasileira tem muitas coisas boas, sabe? Tem muitas coisas bacanas nisso tudo. O time que não sofreu gol ainda, a defesa consistente, mesmo quando não tem o Danilo, o Militão entra, dá conta do recado, o time bem fechado ali na defesa, bem seguro atrás, isso é muito importante para um time de futebol. Digamos que
As alternativas, para mim, são muito boas. Você perder um Neymar, teu principal jogador do time, você ter no banco o Everton Ribeiro, Bruno Guimarães, um Rodrigo, um Paquetá, sabe? Jogadores que podem atuar muito bem na função do Neymar, isso é muito bom e demonstra o quanto o time é bom, sabe? Quanto esse plantel de jogadores da seleção é bom. E outro detalhe para finalizar aqui essa resenha, é só um recado para muita gente relacionado ao nome do Neymar, né? Muita gente sacaneou, menosprezou o Neymar, que o Brasil ficaria melhor sem o Neymar. E vamos ser sinceros, né, rapaziada? Não tem como o Brasil ser o melhor sem o seu principal jogador. Não tem como, não existe isso. Não existe. Falar que o Brasil vai ficar melhor sem o Neymar. Não tem como. Porque com o Neymar em campo é diferente. Fica um jogo mais leve, o jogo centraliza muito o Neymar porque é a estrela do time. E aí, os moleques, que são muito bons de bola em si, talentosos pra caraca, jogam muito em si, os moleques ficam bem mais confortáveis para jogar, sabe? Porque não tem aquele peso da responsabilidade de você ter que carregar o time, você ter que decidir um jogo, está tudo contigo. Então, o Neymar tem um equilíbrio nas funções, no poder de decisão. E é muito melhor, principalmente para o Brasil, que está cheio de jogadores jovens nessa Copa, jogadores bons de bola. Então, não tem como dizer que o Neymar não faz falta, né? O Neymar fez muita falta hoje para o Brasil e tomara que ele se recupere para a fase decisiva da Copa, porque o Neymar é muito fundamental. Só para maluco de rede social que mistura posicionamento político do Neymar com futebol, que fala uma coisa dessa, porque o Neymar para a seleção brasileira, galera, digamos que insubstituível, sabe? O Neymar é muito importante, titular absoluto do time do Tite. Não tem como uma pessoa normal dizer que o Brasil fica melhor sem o Neymar. Não existe isso. Não aceito um tweet desse, uma fala dessa de ninguém, porque hoje deu a perceber o quanto o Neymar faz falta na seleção brasileira. E mesmo assim os moleques decidiram, os moleques conseguiram, mas com o Neymar a parada flui de uma maneira diferente. Então é isso, rapaziada. Deixa um comentário aqui sobre esse assunto. Diz aqui o que vocês acharam dessa resenha, o que vocês acharam dessas considerações dessa vitória do Brasil contra a Suíça. Vocês concordam com o que eu falei aqui? Vocês têm outro ponto que eu não citei aqui que vocês acham interessante comentar? Deixe seu comentário aqui, deixa a sua curtida para fortalecer. Não se esquece de fazer a inscrição no canal, que é muito importante. E é isso, rapaziada. Tamo junto!